Gente, eu falei que eu começo falando sobre dependência química e começo porque hoje é segunda-feira e toda segunda-feira a gente recebe os voluntários de Amor Exigente, a gente aprende sobre dependência química. Então hoje não vai ser diferente, tá? A gente vai bater aquele papo sério, falar de Amor Exigente, que é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, com reuniões semanais, durante 2 horinhas, muita transformação, muito aprendizado. Eu sempre convido aos meus amigos para participarem de Amor Exigente. E não tem essa de, não tenho dependente químico na minha família. É um grupo de qualidade de vida, qualquer pessoa deve participar. A gente aprende a se posicionar diante da dúvida, diante das dificuldades que a vida apresenta, né? Então, vá a um grupo de Amor Exigente. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho voluntário e como esse trabalho pode ajudar na recuperação do dependente químico. E para isso eu recebo o Miguel Tortorelli, que é presidente de Amor Exigente, e Fábio Antunes, que é terapeuta e voluntário do Amor Exigente. 2 queridos, gente daquelas que dá orgulho da gente ser gente. Cada vez mais jovem. Muito obrigada. É verdade. Generoso verdade. também. Obrigada, Obrigado. Fábio, por estar aqui, viu? Vamos sentar todo mundo hoje aqui no sofá, a gente vai ficar pertinho, que a gente mudou um pouquinho a nossa configuração, que daqui a pouco a gente recebe uma banda de música. Aí é legal. Que é bom também levar alegria para a turma em casa, né? Mas vamos falar de voluntariado. Que também é uma alegria. É uma alegria e dá alegria tanto para quem recebe quanto para quem pratica, não é, Miguel? Com certeza absoluta. Quando as pessoas falam, não, mas você se doa tanto, pelo contrário, nós é que ganhamos. Cada vez que termina uma reunião, nós saímos de lá muito felizes, muito alegres e soltos, leves, é gozado. Você sai de lá também com o coração realmente muito cheio de alegria. Isso é maravilhoso, preenchido. Fábio, qual que é a relação do voluntariado, do olhar para o outro, com a recuperação na dependência química? Na verdade, com o tratamento constante, né? É tão interessante e importante isso, Cláudia, porque quando se adentra um grupo, o dependente ele chega totalmente perdido. E como é que você chegou? A primeira impressão, eu cheguei no dia, o Amor Exigente tá meio fechado lá, viu, Cláudia? E eu cheguei entre o Natal e o Réveillon do ano de 2000. E nesse dia o grupo não estava funcionando. De lá para diante, na época das festas, nunca mais se fechou o grupo. Por quê? Porque nós entendemos que é importante o grupo estar preparado e aberto para receber tanto o familiar quanto o dependente em recuperação e estar disponível para que ele seja acolhido no momento que ele chega, que saia de uma internação, de uma instituição ou até mesmo de casa, totalmente perdido e encontra o acolhimento que você sabe como que é no Amor Exigente. É fundamental, né? Agora, o voluntariado no sentido de acolher o dependente químico, eu penso que é imprescindível. Mas o contrário também faz diferença? Por exemplo, um dependente químico em recuperação, quando ele se dedica ao voluntariado, isso coopera para a sobriedade dele? Com certeza. Eu vou falar então da minha parte. Tá. Hoje eu sou terapeuta, mas quando eu cheguei no Amor Exigente, eu não era terapeuta. E as primeiras... a primeira identificação que eu tive com o grupo me fez levar adiante e levar a mensagem do Amor Exigente dentro de instituições, dentro das escolas, dentro de outros grupos e me fez buscar me profissionalizar, especializar para atender tanto esses dependentes e depois, posteriormente, a ajudar o familiar, que eu vi que tinha uma grande dificuldade em encontrar o processo de recuperação. E aí eu fui me especializando e fui estudar para conseguir dar esse suporte. Não Mas só para o isso dependente. Te ajuda hoje na sua recuperação? Claro, Miguel. O que o voluntariado me possibilitou foi abrir os olhos e levar adiante através das nossas metas, através de um dia de cada vez e ir buscar mais, cumprir as metas semanais, conseguir praticar os princípios, identificar dentro. Os princípios é tão mágico que você consegue identificar quando entra em desequilíbrio.
E a recaída, ela é fruto de um processo de desequilíbrio de longas horas ou dias, até chegar a um uso. E quando eu consigo prever, tem alguma coisa errada, eu consigo intervir e fazer uma resiliência e não deixar que o uso venha, a recaída aconteça. E o grupo é fundamental para isso, porque quando eu pego aquela lista das pessoas que frequentam o mesmo grupo que eu, e eu estou num dia com um emocional meio abalado e eu ligo para o Miguel, falo, Miguel, hoje eu estou assim, assim, assim. Não, fique tranquilo, vamos tomar um café juntos, vamos... E isso... Precisa ter essa humildade, né? Faz parte do processo de recuperação. Então, o voluntariado foi extremamente importantíssimo na minha vida. E eu tenho certeza que na vida de qualquer um, se a pessoa se dedicar e participar do grupo e ajudar, porque a expansão do Amor Exigente ao longo dos 10 últimos anos foi incrível. Não houve nem uma expansão, foi explosão, né? Foi uma explosão de tantos grupos que foi fundado no nosso Brasil e até fora. E por que foi fundado? Porque tinha voluntários lá para assumir isso e levar adiante. Por isso que a mensagem do Amor Exigente tem tanta força. Com certeza. Eu fico pensando que também dá para um dependente químico em recuperação um comprometimento maior, né? A partir do momento que você abre ali na sua partilha, por exemplo, no grupo de sobriedade, de que você está limpo há X anos, há X dias, e que você está ali buscando isso, e você está ali como um coordenador, porque você é um voluntário, você se compromete a cumprir aquilo, que você está sendo olhado, né? De alguma forma você está sendo um exemplo. É assim? Sim, esse processo de responsabilidade, eu me responsabilizar por abrir o grupo, eu me responsabilizar, dependendo da região, em fazer uma limpeza no grupo, arrumar as cadeiras. Isso tem total efeito no comportamento até familiar. Porque nossos princípios falam da cooperação, fala de ajudar o outro. E quando eu exerço a cooperação dentro do grupo, isso repercute dentro de casa. E isso é muito mágico. Como é importante, e às vezes para algumas famílias, né, é muito difícil, porque minha avó não admitia que o neto iria lavar a louça. Porque na cultura dela... As mulheres que eram as mulheres que tinham que fazer. E aí depois eu fui explicando e falando, não, isso é muito importante. E a gente consegue dividir as tarefas. E eu só aprendi isso dentro do grupo de Amor Exigente, fazendo voluntariado e entendendo que quando eu divido as tarefas de casa, eu não sobrecarrego ninguém. Agora, eu penso que, assim, você tem essa sua experiência de Amor Exigente, tem a sua experiência também como terapeuta, mas eu queria só levantar uma questão que eu acho importante. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, tá, eu estou fazendo um voluntariado, mas é um grupo que não tem conhecimento do que é a doença, a dependência química. Talvez seja um voluntariado, vamos lá, para construir casas, para... ajudar com roupas, com alimento, mas aquela turma não sabe o que é dependência química e, de repente, depois daquele voluntariado tem a reunião no bar, tem a festinha. E isso pode ser, inclusive, um problema, né? Sim, tem que ser um voluntariado ligado à sua doença, que é uma doença sem cura, é isso? Primeiro existe o grupo, né? A que grupo você vai pertencer? Fábio, fala. E tem que ter um respeito, por exemplo, se eu sou um dependente químico, como que eu vou ficar me reunindo dentro de um bar ou de um restaurante onde tem uma confraternização e aí eu vou estar exercendo uma facilitação para que eu adoeça. Então, tem que prestar muita atenção. Muitas vezes o dependente químico, ele entra num processo de recuperação e acha que está tudo bem. E, de repente, ele precisa se afastar de lugares, de pessoas e hábitos que pode levar ele a uma memória eufórica e voltar ao uso, sentir o desejo de usar novamente. E quanto mais ele previne a estar em locais que é de risco, melhor é. Então, o grupo vai facilitar. E se ele está inserido, fazendo voluntariado, prestando assistência àqueles que precisam de ajuda, que estão chegando no grupo, com certeza ele vai encurtir, vai tomar como a verdade para que ele viva aquilo que ele está pregando. E o grupo ensina isso.
como... Mas por isso que é importante, Cláudio, que você falou agora, levar informação. Porque o voluntariado nesses outros grupos, né, desconhecem isso daí. Desconhecem o problema que pode ocasionar uma dessas confraternizações, uma reunião dessa, quando tem um dependente químico junto. Então, por exemplo, o teu programa é fantástico por causa disso. Olha, eu estive na Argentina, né? O pessoal da Argentina, de Passo de los Libres, assiste teu programa pela internet. O pessoal do Uruguai assiste. De Porto Velho, recebi também de Porto Velho. Então, realmente, isso nós precisamos. Mas é o seu programa, nós precisaríamos de mais. Precisa de mais divulgação, as pessoas precisam conhecer o que é dependência química. Mas eu acho que vai além das reuniões. Pelo que o Fábio me falou aqui, sim, eu peguei essa frase, memória eufórica. A memória eufórica, às vezes, vai de uau, conseguimos, vencemos, e todo mundo ali muito alegre, mesmo que não tenha bebida. Isso é um isso problema. Pode ser um problema. Isso pode ser um problema. Eu tenho, para mim, Cláudio, que desde o início eu falava para o Miguel, quando está muito boa a festa eu vou embora, e quando está muito ruim também. Por quê? Pode entrar na memória eufórica ou então pode entrar num estado depressivo. Então, eu busco o equilíbrio. A todos os momentos eu busco equilíbrio. Mas por isso que tem que frequentar a reunião, Cláudia. Quem está em recuperação precisa continuar. Fábio está 19 anos, ele chegou em 2000. Precisa continuar no Amor Exigente, precisa continuar frequentando um grupo com este foco, né? E o voluntário, né? É tão maravilhoso esse programa que quando a gente está no congresso, você recebe pessoas de todos os cantos do Brasil e de fora e vem agradecer pelo espaço do programa, pelo grupo, pelas segundas-feiras que consegue levar essa informação. Como é que ela foi recebida lá. Foi muito especial, né? Muito carinho, e eu fico muito grata. E eu te perguntei se de alguma forma isso contribui para que você, como voluntário, mantenha-se sóbrio, porque o Vida Melhor fez uma diferença muito grande na minha vida, né? O meu compromisso com o que eu falo para as pessoas reflete em mim. Não que eu seja perfeita, ao contrário, eu erro um monte, né? Toda hora eu tenho que ficar sendo lembrada. Mas assim, eu estou comprometida com algo bom. Então isso me puxa, né, para cima, me levanta. E para eles é a mesma coisa. Quem está em recuperação... Para eles também. Mas quem está em recuperação... Não, mas quem está em recuperação, quem ouve primeiro é ele mesmo. Quem está mais próximo do ouvido é a boca dele. O ouvido dele é o mais próximo. E isso daí, por exemplo... Hoje ele está aqui, né, contando isso, falando, dando o seu testemunho. Ele tem uma responsabilidade ainda maior quando sair daqui. Sim, porque como terapeuta você tem também o foco na dependência química, você é especializado na dependência química? Eu sou especializado em melhorar a saúde das pessoas. Claro. Tá. Qualidade de vida. Independente se o problema dela é com a droga ou com o pão de queijo. Com a droga de comportamento, né? A partir dos anos que eu fui especializando em terapias integrativas, foi adentrando outros problemas gravíssimos que tinham dificuldade, que têm totalmente um caráter emocional, como a dependência. Então, o que acontece é o quê? Eu atendo muitas pessoas com câncer, atendo muitas pessoas hoje com depressão profunda, e o que potencializou isso, muitas vezes foi a alimentação errada, muitas vezes foi o abuso de substâncias, às vezes as substâncias que a pessoa é dependente é o medicamento, então utiliza como droga, e mudar para que ela tenha qualidade de vida é muito difícil. É muito parecido com o que o dependente precisa mudar para que ele viva em sobriedade. Perfeito. E viver na sobriedade, em todos os meios, vai ter que ter a sobriedade. Não é só o dependente, aquele que está na Cracolândia, que ele tem que encontrar a sobriedade. E aquele que toma uma garrafa de uísque no escritório da empresa. Aquela mãe que
bebe e deixa escondida debaixo da pia a garrafa de... Ou que toma tranquilizante, remédio para emagrecer, enfim. Então, o meu foco é potencializar a saúde das pessoas e fazer com que elas se sintam mais equilibradas e consigam viver cada vez melhor. E olha, pensando nisso, a nossa equipe foi conhecer a história do Danilo, que entrou na adicção na adolescência, chegou no fundo do poço, mas graças ao apoio de familiares e principalmente da irmã, Daiane, ele conseguiu se recuperar. Hoje ele vai começar um trabalho voluntário para ajudar as outras pessoas e vamos conhecer essa história. Aos meus 18 anos, conheci a cocaína, né? Onde que eu ingressei nessa droga. Aí eu fiquei muito doente, né? Por causa do álcool, também por causa da droga. Eu tive pancreatite aguda, né? Um problema no pâncreas, onde que eu passei por essas internações. Né? Que na terceira eu fui parar na UTI. O Danilo, ele não admitia nem que ele bebia, nem que usava droga, estava caindo. E a gente falava, Dani, você bebeu? Imagina, não bebo, né? Então, imagina se a pessoa não admitia que era usuário e imagina se ele ia aceitar fazer algum tratamento, né? Então, depois que ele ficou bem doente no hospital, aí ele ligou e falou que precisava de ajuda. No dia seguinte, a minha irmã chegou. Quando eu acordei novamente, eu falei, poxa, estou em São Paulo. Ela, não, eu que vim te ajudar. Você não pediu para mim vir? Aí eu vim te ajudar. Né? E ela ficou comigo esse período. No hospital fiquei 20 dias internado. Depois desses 20 dias, ela ficou me acompanhando na minha abstinência. Né? Nós fomos para a casa das Irmãs Paulinas em Brasília, na L2 Norte, onde que eu tive todo um acompanhamento espiritual, né? Um acompanhamento familiar. Nós levamos ele para a fazenda, né? A gente preparou as coisas dele, viveu com ele esse processo de preparação, de entrega. E até lembro que quando a gente foi levar, ele estava meio desconfiado, assim, meio triste, também com razão, né? Um lugar desconhecido. Mas eu já senti uma alegria tão profunda. Cheguei, aquele vaso todo quebrado. Aí aos poucos foi me restaurando. Completei meu ano na fazenda, dia 13 de agosto. Fiz um mês de voluntário, fiz mais 15 dias de experiência e retorno como voluntário, né, para dar de graça aquilo que eu recebi. Né, e nisso, a minha recuperação na Fazenda Esperança, né, desse mundo enganado que eu vivia, desse mundo de mentiras, de falsidades, de egoísmo. Daqui para frente, agora que começa mesmo essa opção que ele fez de uma vida nova, né? De ver que aquilo que ele vivia só estava destruindo ele e as pessoas que amavam ele também, né? E que ele também amava, né? Então, acho que viver essa experiência para mim foi mais do que tudo viver a experiência do amor de Deus na minha vida, na vida dele e da minha família. Hoje eu vejo que sou uma pessoa mais amada, né? Porque eu tenho uma família que me ama muito. Mas só que eu senti um pouco desprezado. Mas não era minha família, era eu. Né? E hoje eu sinto esse amor intenso, imenso, que minha família tem por mim. Que lindo, que bom exemplo. Danilo, Deus te abençoe, viu? Só por hoje, força, fé e alegria. E o voluntariado vai ajudá-la a se manter de pé. É assim mesmo. Gente, tem perguntas aqui. Eu vou fazer a pergunta da Neuza, ela é da Vila Sônia, aqui em São Paulo, e ela quer saber o seguinte: quando o dependente está no estágio inicial do tratamento, como ela pode ajudar a se interessar pelo voluntariado? Ela pergunta, é ideal que eu comece o processo com ele? Eu tenho uma pergunta antes de vocês responderem a dela. Num começo de tratamento, já é interessante que o dependente faça o voluntariado? É interessante. Por quê? Porque aí ele vai estar mais inserido, ele vai se sentir mais útil, Cláudia, dentro do grupo. Vai ter comprometimento. Perfeito. Então, vamos lá. Quando a dependência está no estágio inicial do tratamento, como posso ajudá-lo a se interessar pelo voluntariado? E ela pergunta se é ideal que ela comece o processo com ele. Tem que começar com ela. Exatamente. Ela vai para um grupo e se coloca à disposição para ser voluntária. Né? E depois o convida para também frequentar o grupo e ser um voluntário. Ajuda muito, você não acredita como
quando o jovem vem, começa e você o chama para começar a ajudar na sala. E existem várias formas de a gente conseguir ajudar um outro dentro do grupo. Dentro do grupo. Não necessariamente ele precisa estar coordenando o grupo, mas ele pode ajudar a arrumar as cadeiras, servir o café, trazer o café. Trazer uma pessoa nova. Né? Existem diversas formas de ser voluntário dentro do AE e que a maioria das pessoas tem potencial para trazer outras pessoas. É isso que a gente precisa desse voluntário. E quando nós estamos nos voluntariando e recebendo essas pessoas, elas se sentem muito úteis. E isso ajuda no processo de recuperação, tanto do familiar quanto do dependente. O Fábio hoje é coordenador geral dos grupos de sobriedade. Então, ele coordena os grupos de sobriedade no Brasil, na Argentina, no Uruguai, e pertencer ao grupo faz toda a diferença, né? Eu li em algum momento, eu não lembro exatamente como, mas falava que existem vários passos para a pessoa conseguir se manter em sobriedade, né? O primeiro deles é reconhecer que é um dependente químico, mas tem um dos passos que é propagar, quer dizer, ajudar o outro a também ficar na sobriedade. Exato. Os grupos funcionam como terapia de espelho, Cláudia. E quando alguém adentra o grupo, ele vai permanecer e sentir desejo de retornar se ele tiver alguma história parecida, se identificar com alguma história. Por isso que ele retorna. Então, isso propagar a mensagem, quando ele adentra um grupo e tem uma história parecida, e principalmente uma história que foi superada, ele vai retornar. Com certeza. E isso é muito bom. Bom, é tão bonito o trabalho do Amor Exigente. Eu não canso de levantar essa bandeira e eu digo, vá a um grupo, seja voluntário. A nossa sociedade está morrendo por conta da droga e a gente não pode ficar de braços cruzados, né, esperando ficar cada vez mais pertinho da gente. Vamos agir, minha gente. E olha, se você já tem um problema da dependência química instalada na sua casa, nem pense duas vezes. Não é o dependente químico que precisa ir, é você que tem que ir e vá antes, tá bom? E vá rápido. E se você não tem um problema de dependência química, mas tem uma compulsão, e se a gente parar para pensar, quem de nós não tem uma certa compulsão por algo, né? Vá. Vai ser muito bom para você. A vida vai ter outra qualidade. É por jogo, por sexo... Açúcar! Por compra, açúcar. Deixa eu falar para você, o Fábio falou da avó dela, a avó dele, né? Eu tive uma reunião com o Dr. Ronaldo Laranjeira e Dr. Quirino, que é o secretário nacional de assuntos sobre drogas, e nós vamos preparar, e capaz de ainda sair esse ano, um curso para pais e principalmente avós, né, para levar curso para eles. Nós vamos preparar, é provável que ainda esse ano saia, mas precisa, porque hoje os avós é que tomam conta das crianças. Estão assumindo essas crianças, esses netos dos dependentes. Ou mesmo fora dos dependentes, porque os pais trabalham os dois e não têm a chance, a oportunidade de cuidar dos filhos. E foi a época que a gente podia brincar e falar criado com vó, que ia ficar um menino todo janotinha, né? Hoje, muitas vezes se perde, porque, como eu falei, a indústria da droga, ela é extremamente gananciosa e tá aí, ó, atirando para todos os lados, querendo tornar mais e mais jovens doentes com a dependência química, que não tem cura, mas tem tratamento. Fábio, você tá na sobriedade há quanto tempo? 20 anos 20 na sobriedade. anos, olha que história bonita. Isso, graças à sobriedade e participar dos grupos, eu me tornei uma pessoa muito melhor. E meu desejo é que as pessoas encontrem pessoas melhores e se tornem. No grupo, né? Eu quero agradecer aos voluntários da sobriedade, porque fez com que a sobriedade se tornasse reconhecida no Brasil. E nós temos centenas de histórias de sucesso e isso é mágico. O que precisa ser ou ter para ser um voluntário de Amor Exigente? Vontade. Vontade. Precisa ter vontade de ir lá. Qualquer pessoa pode ser voluntária. Vá no nosso grupo, qualquer um deles, né? Vai, começa aí, se apresente ao coordenador e fala que você quer ser um voluntário. Aliás, nós precisamos de voluntários para crescer ainda mais e agradecer àqueles que hoje dão um pouquinho do seu tempo, dedicam isso daí. Nós só crescemos, e o que o Fábio falou, que houve uma explosão, por
causa sua, que é voluntário nosso. Muito obrigado. Vontade, vai lá. Gente, Amor Exigente tem o site que é o www.amorexigente.org.br. Você pode entrar nesse site, lá tem todos os endereços. Então você coloca a sua região, seu bairro, você vai encontrar o grupo mais próximo. Não fique só, vá ao grupo, tá bom? E se você quiser ligar, o telefone lá em Campinas é o 19-3252-2630. E com certeza vai ter uma voluntária lá muito querida para atender o seu telefone. Fábio, quer deixar o seu WhatsApp para quem precisar bater um papo com você? Bom, meu WhatsApp é 11 988 50 70 10. Precisando de ajuda, pode chamar que a gente vai tentar ajudar da melhor maneira. É Porque 11 988 50 70 10. Tá. Fica muito fácil de encontrar. Você estava falando que nós precisamos... Nós precisamos viver melhor, Cláudia. Com certeza. E nós precisamos de você. Frequente um grupo nosso. Entre www.amorexigente.org.br. Venha ser o nosso voluntário. É isso muito aí. obrigado. Obrigado, Cláudia, que é nossa voluntária. Eu sou muito feliz por poder fazer parte dessa família linda, tá? Miguel, muito obrigada por tudo. Miguel é um parceiro incrível. Fábio, muito obrigada também. Cláudia. Gente boa, sabe? Gente que eu falei, dá orgulho da gente ser gente quando olha para eles. E como a gente falou bastante aqui, né? Quando você está inserido num grupo bom, você caminha para frente, né? Cerque-se de pessoas inspiradoras, tá bom? E seja você também uma pessoa inspiradora em todos os sentidos.